comecei aqui a gravação. Pode começar. Eu posso botar o PowerPoint? Pode, pode. Eu pedi pra você se apresentar, assim, rapidamente, aí fica à vontade. Tá. Me apresentar, é Isso, isso? isso. Ok, ok. Então depois eu coloco o PowerPoint. Bom, gente, eu sou a Alessandra Lopes. Sou doutoranda do Departamento do Instituto de Psicologia aqui da UFRJ, né? Hoje eu trabalho com uma outra história, que não é o que eu vou apresentar para vocês. Esse trabalho que eu vou apresentar para vocês eu fiz no meu mestrado, que foi em saúde mental, no Instituto de Psiquiatria, onde eu trabalhei com neuropsicologia, especificamente, né? Avaliação neuropsicológica dos pacientes com TEPT. E aí, quando o Guilherme me fez a proposta de estar aqui apresentando para vocês, eu logo pensei nesse tema, porque tem uma aplicação, né, da testagem e tal, que eu acho que o Guilherme tem até planos de trazer isso para o ano que vem, mas também tem uma questão da gente olhar os dados de uma maneira diferente, e também queria trazer essas reflexões para vocês. Bom, eu sou especialista em neuropsicologia, em avaliação psicológica também pelo Conselho Federal. Sou professora substituta daqui da UFRJ também, até os próximos 15 dias. Até os próximos 15 dias. Mas depois sempre vocês vão me encontrar lá também por conta do doutorado, enfim. Vou continuar lá frequentando o instituto. Mas acho que é isso. Esqueci de alguma coisa? Acho que não. Acho que não. Deixa eu botar aqui para vocês. Como é que foi? Então, vamos lá. Né, esse foi o meu estudo do mestrado, né, onde eu avaliei as funções neuropsicológicas em sujeitos pareados, né, com e sem TEPT. TEPT é o transtorno de estresse pós-traumático, para quem não conhece. Eu fiz meu mestrado lá com a Paula Ventura, que também é professora de vocês. Né? Na época, eu desenvolvi esse projeto de 2013 até 2016, que foi quando eu defendi, né? Porque já existiam muitos estudos internacionais, né? Nacionais existia só um no Sul, se eu não me engano, que avaliassem esses pacientes em termos das funções neuropsicológicas, né? Das funções cognitivas desses pacientes. Porque no ambulatório, a gente tem um ambulatório de TEPT, né? Lá no Instituto de Psiquiatria, a gente percebia muita dificuldade dos pacientes e muitas queixas, né, cognitivas após o trauma. E realmente, em termos de estudos internacionais, a gente tem bastante estudos falando sobre, né? Só que tem um ponto e vírgula. Por quê? As amostras internacionais, né? E aí entra numa coisa que eu sempre falo, até lá na disciplina de pesquisa, né? Leiam um artigo criticamente, né? As amostras internacionais, né, geralmente eram pessoas que tinham passado por traumas, assim, geralmente, vou falar aí 50% dos estudos, tá? No baixo, que tinham passado por guerras, né? Que não eram pacientes civis, né? Ou como a gente tem aqui no Rio de Janeiro, uma caracterização de pacientes que passaram por um trauma de violência urbana. Então, eram pacientes que muito provavelmente podiam ter tido realmente lesões, né, cerebrais, seja por exposições a traumatismo crânioencefálico, seja por exposições a agentes químicos usados, né, em ambientes de guerra e etc. Então, será que eu efetivamente estava avaliando a alteração da função cognitiva, né, promovida pelo TEPT ou promovida por outras circunstâncias que estavam ali relacionadas ao trauma? Ok? Então, vamos lá. Os traumas ao longo da vida são altamente prevalentes na nossa população. Isso é uma base, isso é dado, né? E, claro, a nossa população tem uma característica extremamente diferente. Tanto que até falando em termos de escala, né, que a gente estava falando de validação e etc., a gente tem uma curiosidade, né? Existe a PCL, que é PTSD Checklist, que a gente usa internacionalmente, né? É meio que a escala que a gente mais utiliza para poder levantar sintomas de TEPT, e ela tem duas versões, que é a PCL-C, que é C de civil, né, civilian, e o M, que é de militar, tá? A escala o PCL-M, que é o militar, ele não tem a validação para a população brasileira. Por quê? Porque a gente não tem amostra para isso, né? A nossa população não costuma
ir à guerra. Então, assim, até quando a gente consegue pegar uma amostra para trabalhar com isso, na época, o que, que a gente tinha? Os bombeiros, né, que sofriam traumas em serviço, e a galera que tinha ido para. Oh, meu Deus, que teve os militares que foram para um país lá na América Central à época, Haiti, que tinham ido para Haiti, né, e chegaram a vivenciar cenários militares, assim, semelhantes, né, mas foi uma situação de auxílio civil, também não era guerra, então era muito complicado ter essa amostra. O PCLN até existe a tradução e validação dele para português, mas para a população portuguesa, não para a população brasileira, tá? Porque justamente a nossa população é muito mais afetada em termos de traumas civis, né? Então não faz sentido, né, a gente ter uma escala de medição específica para o público militar, porque a gente não tem, tá? Então, as investigações neuropsicológicas, né, dessa população que sofre de transtorno de estresse pós-traumático iniciaram no pós-guerra, tá? Tendo uma maior força aí na década de 80. Então, era aquilo que eu estava falando para vocês, né? Houve um empenho internacional nesse estudo, mas tinha a questão de, opa, essas pessoas sofreram outras questões que não só o TEPT, né? Que não só o trauma, nesse sentido, no sentido de saúde mental da coisa, né? Psicológico da coisa. Então, isso poderia trazer as alterações neuropsicológicas em si e não o próprio trauma. Então, ficava aí uma questão dúbia, tá? E o foco principal sempre foi na questão da memória e suas circuitarias. Inclusive, muitos autores defendem, né, que o TEPT é um transtorno relacionado a uma disfunção de memória, porque estaria atrelado à minha dificuldade de processar a memória traumática, tá? Então, esses estudos, desde a década de 80, vieram se debruçando de maneira muito frequente sobre a memória em si, tá? Poucos foram os estudos que estudaram outras funções cognitivas, né? Abarcaram isso de uma maneira mais ampla. Gente, só um instantinho que eu tô falando com a veterinária ao mesmo tempo com vocês, espera aí. Então, o que a gente observa também em alguns estudos, teve esse do Parrish, inclusive, que é um estudo muito interessante, é uma revisão. Eles observaram também que quanto maior a gravidade do transtorno, maior o comprometimento cognitivo desse paciente. Ah, uma outra coisa também muito importante. São pacientes que, por vezes, são muito medicados, né? Ou usam medicação psiquiátrica por um longo período de tempo, ou mesmo usam polifarmácia, né? Então, até que ponto a alteração cognitiva também, essa queixa cognitiva que eles estavam trazendo, não poderiam também ser efeito desse uso, né, de tratamento medicamentoso, que, claro, não é falar mal do tratamento, não, de maneira alguma, são os pacientes que precisam, mas que dentro de um uso prolongado, ou dentro de doses excessivas, ou dentro, talvez, de uma medicação em detrimento de outra, poderiam provocar essas alterações, tá? A heterogeneidade deste campo de pesquisa, os estudos, né, apresentam resultados muito diferentes no que se refere ao déficit ou não da função estudada. Então, até hoje, a gente não tem um consenso efetivo do tipo, olha, essa e essa e essa função são as alteradas nesse transtorno, ou seja, diferentemente do que a gente vê em outros quadros, como, por exemplo, um TDAH, que a gente já tem um perfil cognitivo, né, desse transtorno. A gente fala, a maioria das pessoas com TDAH tem alteração de funções executivas e de atenção. Ponto. Isso é um perfil neuropsicológico do transtorno, né? No TEPT, a gente não tem esse perfil ainda, por conta das diferenças, tanto de amostras, né, tanto quanto a diferença dos resultados desses estudos. Ok? Alessandra, eu acho que não tá passando seus slides. Ele tá tipo no primeiro slide. Acho que você tentou botar em tela cheia, mas não tá na tela cheia. Foi? Não, eu acho que você tá compartilhando o aplicativo do PowerPoint ou a sua tela? Qual Estou deles? compartilhando o aplicativo, o PowerPoint mesmo. Tenta ver se compartilha a tela. Eu acho que talvez funcione. Eu acho que Eu aconteceu a mesma coloco coisa com a Priscila também na semana que. tela inteira, que eu É coloco, isso, eu tela geralmente inteira. clico em janela e clico no aplicativo. Tenta fazer pela tela inteira. Tela inteira? É. Aí pra você vai compartilhar seu desktop, aí você rapidamente pode abrir o PowerPoint, que eu acho que. Vamos ver.
Ah, Foi? agora foi. Agora foi. Show. Beleza. O slide, então, de introdução inteiro, vocês foram acompanhando só pela minha fala, né? Ah, basicamente, porque eu tava desconfiado. Aí eu percebi que não tava legal. Valeu. Então, vamos lá. O objetivo do meu trabalho, então, foi investigar as funções cognitivas em pacientes com TEPT oriundo de violência urbana, né? E poder saber se esses pacientes apresentavam alterações ou não. Só que para saber se eles apresentam alteração ou não, eu preciso comparar com alguma coisa, né? Para eu falar alguma coisa tá boa, normal, ou seja lá o quê, é em referência a alguma coisa. E esse alguma coisa foram os pacientes que sofreram trauma, mas que não desenvolveram TEPT, tá? Vou explicar isso para vocês um pouquinho mais à frente. Então, participaram do meu estudo 43 adultos que passaram por traumas de violência urbana na fase adulta. Eu só avaliei adultos de 18 a 60 anos. Ah, Alessandra, tinha um paciente no ambulatório lá do Limpes e tal, que eram maiores, que eram 60 a mais? Tinha. Só que esses pacientes eu excluí da minha pesquisa justamente porque já são pacientes que têm uma incidência maior, né, uma possibilidade maior de ter um transtorno neurocognitivo. Então, como eu queria avaliar apenas o TEPT, não ter outros fatores confundidores, eu excluí essa galera da minha amostra e não avaliei eles. Tá? Como critério de inclusão, né? Precisava ser paciente acompanhado pelo LIMPES, né? Apresentando diagnóstico de TEPT como patologia primária. Então, como é que a gente fazia lá? O paciente chegava, ele passava pela triagem, que era comigo, né? A triagem, eu na época ficava na coordenação de psicologia do ambulatório. Então, ele passava pela triagem. Eu observava sintomas de TEPT naquela pessoa. Show. Marcava o que a gente chamava de SKID, né? Que é a entrevista diagnóstica, que a gente fazia o mini e o SKID com ele. Aí participava eu, o Dr. Mauro, que é um psiquiatra lá do grupo também, e os residentes, para que todos entrassem em consenso sobre aquele diagnóstico, tá? Feito isso, depois que ele passava pelo SKID, antes dele começar a medicação, ele vinha ser avaliado comigo, ok? Então, claro que já tinha alguns pacientes que já vinham de medicação de emergência, né? De um psiquiatra particular que foram, enfim, né? E a gente não tem indicação para que se fosse retirada a medicação para se fazer avaliação. Não faz sentido isso. Mas a gente começava pela avaliação para justamente também tentar contornar, né, esse problema que seria mais um viés, né, que seria o uso da medicação psiquiátrica. Tá? Como critérios de exclusão, pacientes com risco de suicídio, pacientes grávidas, pacientes com transtorno de personalidade borderline e antissocial, pacientes com esquizofrenia, com psicose, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, participantes com diagnósticos de TEPT subclínico ou em remissão, com quociente de inteligência abaixo de 80 pontos, e eu tive uma participante que foi excluída por esse motivo, acho que eu vou falar mais à frente. Para estar 43 aqui, número ímpar, provavelmente é isso. E com diagnóstico de origem neurológica atual ou pretérita, participantes que realizaram avaliação neuropsicológica ou psicológica em menos de 2 anos. Tá? Para os participantes que a gente chamou de controles, né, que eram participantes que passaram por traumas, mas não chegaram a desenvolver TEPT, o critério era não apresentar qualquer outro transtorno mental atual. Tá? Passou? Deu certo? Passou. Vamos vendo a metodologia. Show. Então, como eu estava falando para vocês, né, para o diagnóstico, os participantes com TEPT responderam SKID, né, tanto o SKID 1 quanto o SKID 2 e o MINI, para a exclusão de qualquer transtorno mental atual. Isso não era feito único exclusivamente por mim, era feito pela equipe, tá? Aí o que era feito por mim e pela Raquel, que na época foi minha estagiária e colaborou no projeto junto. A entrevista semi-estruturada, né, onde a gente coletava informações sobre o trauma, critérios de exclusão e uso de medicação. A bateria neuropsicológica inteira, que para a gente fazer de uma maneira bem abrangente, né, averiguando o máximo de funções cognitivas possíveis, ela durava em média 3 horas. Então era bem cansativo, a gente fazia tudo em uma vez só. Tá? 3 participantes foram excluídos nas análises. Um sujeito teve TCE no momento do trauma, traumatismo crânioencefálico, então não podia participar, era uma condição neurológica.
outra participante tinha um QI abaixo de 80, e a terceira participante tinha uma disfunção executiva de uma outra origem que a gente não sabia precisar qual era. Possivelmente devia ter um outro quadro, né, neurológico ou psiquiátrico, que não foi ainda investigado, tá? Então, a amostra final foram de 40 participantes, sendo 20 participantes com TEPT e 20 participantes expostos a trauma sem TEPT, tá? O estudo, então, foi pareado controlado, onde eu tinha 20 participantes com TEPT comparado a 20 participantes sem TEPT, porém vítimas de violência urbana, tá? Todos eles foram comparados com idade mais ou menos 5 para mais, 5 para menos, e o mesmo nível de escolaridade precisava ter, tá? Então, o pareamento foi feito dessa maneira. Aqui estão os testes que eu utilizei, né? Ficou claro, gente, para vocês a ideia do pareamento? Eu não botei nenhum slide aqui sobre isso, não sei se... Acho que sim. Se não deu para visualizar, não sei. Ficou? Ok. Então, qualquer coisa, mandem dúvida aí que depois eu vou ver. Então, os procedimentos adotados, né? Os testes que foram adotados. Eu utilizei a lista auditivo-verbal de Ray, a RAVLT, que ele vai me dar um dado tanto de aprendizado quanto de memória verbal. O Cubos da escala Wechsler de inteligência 3, como eu estava trabalhando apenas com adultos, né? Esse era o teste adequado. E aí ele avalia tanto a visoconstrução quanto a inteligência. A gente tem uma maneira de calcular dentro das escalas Wechsler. Aqui, só um instantinho. Cintia, ela tá passando mal mesmo, depois eu vejo o negócio, tá? A gente tem uma maneira de calcular a escala Wechsler usando o Cubos e o vocabulário, para que a gente calcule o índice de inteligência de uma maneira breve, tá? De uma maneira resumida, ok? Usei o códigos também da escala Wechsler, que avalia a velocidade de processamento, o teste de atenção concentrada, AC, que avalia a atenção concentrada, o teste Wisconsin, de 64 itens, que é uma versão reduzida e computadorizada, que avalia a flexibilidade cognitiva, o procurar símbolos também da escala Wechsler, que avalia a velocidade de processamento, a figura complexa de Ray, que avalia a memória visual, o vocabulário da escala Wechsler, que avalia conhecimento de palavras e também a inteligência, e os gestos da escala Wechsler, que avalia tanto a atenção em sua ordem direta, né, e alça fonológica, quanto memória operacional em sua ordem inversa, tá? E o IGT, que é o Iowa Gambling Test, que é um teste que a gente utiliza para tomada de decisão, ok? Então, o que aconteceu? Né? Feito isso, peguei a galera pareada, né? Corrigi todos. Se a bateria neuropsicológica levava 3 horas para fazer, imagina o tempo de corrigir, né? Então, foi um tempinho grande que a gente levava ainda aí de bastidores para corrigir tudo, transformar tudo em cores brutos, para aí a gente fazer toda a análise estatística, tá? Então, a análise das medidas neuropsicológicas foram realizadas de maneira comparativa entre as médias do grupo com TEPT e do grupo controle, tá? Foi utilizado o teste não paramétrico de Wilcoxon, ou Mann-Whitney, para realizar essa comparação. Só um instantinho. Ô, Cíntia, não deixa ela comer nada não, por enquanto. Tira tudo de perto. Só porque a Ana Paula tá me dando aqui as orientações, eu já vejo. Bom, todas as análises foram realizadas através do Stata, era o programa que a gente utilizava lá, imagino que vocês conheçam outros programas e se utilizem de outros programas, mas era o programa que a gente utilizava lá no grupo, tá? E foram considerados estatisticamente significativos os p-valores inferiores ou iguais a 0,05. E aí começa a brincadeira. Vamos lá. Olhem essa tabela. Né, a gente tem na primeira coluna, né, a variável, a segunda coluna a média dos pacientes com TEPT e o desvio, na segunda coluna os pacientes controle, os participantes controles e o desvio, e o p-valor, tá? Então, o que nos dá aqui de informação? O que teve diferença estatisticamente significativa? O A6, o que isso quer dizer? Os pacientes com TEPT, quando comparados ao controle, tiveram uma diferença significativa no que se refere à recordação de um material anteriormente aprendido após a introdução de um distrator,
né? Então, isso fala mais de um aspecto atentivo do que mesmo de memória, tá? Que muitos estudos não abordam. E o número de acertos em A, que é quando a gente avalia o reconhecimento, olha como é que foi bem pertinho aqui, tá? E o B também, a mesma coisa, foi bem pertinho. O que isso quer dizer? Né? Provavelmente, eles tiveram dificuldades de discriminar a qual lista se referia às palavras que eu estava falando, que eu estava pedindo para eles reconhecerem. Então, quando eu comparo os pacientes com TEPT e o controle, os pacientes com TEPT tiveram muito mais dificuldades de discriminar se aquela palavra era da primeira lista que ele foi apresentado várias vezes ou não, tá? E quando a gente avalia a memória visual, os pacientes com TEPT têm uma piora também. A gente primeiro faz a cópia, né? Onde o participante tem a presença da figura, tá? Para realizar o desenho. E depois de 3 minutos, ele é feita a evocação, onde sem o desenho, ele precisa lembrar de cabeça o que ele lembra do desenho e colocar na folha. Tá? Então, a memória visual, sim. A memória visual mostrou-se significativa, né, tal como são colocados em estudos internacionais com outras amostras que não só de violência urbana. Os pacientes com TEPT têm dificuldades de memória visual, pelo menos desse amostra. Em termos do dígitos da escala Wechsler, não houve diferença, nem na sequência direta, nem na sequência inversa, então isso fala ali de uma melhora, de um bom resultado em termos de memória operacional. E a atenção concentrada também não houve diferença. Aí tem uma coisa também bem interessante. Vamos lá. Visoconstrução no cubos não teve diferença, né? Quando a gente vai para conhecimentos de palavras no VAIS, tem diferença, e aí quando eu faço o QI estimado, tem diferença também. Ou seja, essa população com TEPT provavelmente tem uma dificuldade maior de inteligência. Porém, inteligência, a gente sabe que é uma função cognitiva, ela é muito enraizada, né? Cristalizada, ou seja, muito pouco volúvel. Né? A não ser quando a gente está na infância, que eu tenho mais maleabilidade dela, ou que acontecesse alguma coisa em termos de um traumatismo, alguma coisa muito, muito forte cerebral para poder alterar isso, né, dessa maneira. Então, aí a gente tem que trabalhar com 2 hipóteses. São pouquíssimos os estudos internacionais que colocam a alteração da inteligência em pacientes com TEPT. Tá? Se eu bem me lembro, acho que eram 2 ou 3, ok? Sem contar o meu, claro. Então, assim, isso não é um consenso, mas aconteceu na minha amostra. E é importante a gente olhar para esses dados e pensar o seguinte: espera lá, se eu tenho conhecimento sobre inteligência, né, como função cognitiva, como uma função neuropsicológica, que é pouco maleável, né, e essa pessoa, em algum momento da vida, né, teve um evento traumático, provavelmente já na fase adulta, já que eu estava avaliando os adultos, né, que modificou, né, que passou a ter queixas cognitivas a partir daí, espera lá, essas pessoas tiveram uma redução da inteligência após o evento traumático, ou pessoas que já têm um certo rebaixamento da inteligência, quando sofrem um evento traumático, têm mais dificuldade de processar e aí ficam mais suscetíveis a desenvolver TEPT. Isso o número não me diz. Tá? Como é que a gente poderia tirar essa prova? Fazendo estudos longitudinais. Como é que a gente faz estudo longitudinais? Com bastante dinheiro. Mas, além disso, com uma amostra que possa ser acompanhada por um longo período de tempo, o que não é muito a nossa realidade. Né? Então, a ideia seria que a gente pudesse pegar amostras largas, essas amostras em algum momento, né, essas pessoas em algum momento poderiam ou não sofrer um trauma, e posteriormente reavaliá-los, que aí a gente conseguiria ver, tipo, não, a inteligência cai após o trauma, ou não, essa pessoa já tinha uma inteligência mais caída, digamos assim, e isso deixou ela mais suscetível ao, quando passar pelo trauma, desenvolver o TEPT por uma dificuldade ali de elaboração, né, do próprio trauma. Ok? Outra questão muito importante que deu alteração, velocidade de processamento. De novo, olho para esse número. Então os pacientes com TEPT têm alteração de velocidade de processamento? Pode ser que sim. Alessandra, por que pode ser que sim? Vamos lá.
Dentro do laboratório, né, do LIMPS, a gente rolava até uma piada, né, de que assim, a gente não conhece TEPT sem depressão. Para vocês terem uma ideia, dos 20 pacientes que eu tive, só uma não preenchia critério para depressão, tá? Sabidamente, por outros estudos também neuropsicológicos, a gente sabe que pessoas deprimidas têm queda na velocidade de processamento. Então, isso é do TEPT? Não sei. Eu teria que ter uma amostra mais controlada para eu poder dizer que esse número aqui é representativo exclusivamente do TEPT. Ok? Nas funções executivas, né, que foram avaliadas, que foi tanto a tomada de decisão quanto a flexibilidade cognitiva, também não tivemos nenhuma alteração. Okay. Então, vamos lá. A memória visual, né, temos esses aspectos. Ela está menos comprometida de fato, quando eu comparo com os estudos internacionais, ou a gente tem menos estudos que avaliam essa função? Não sabemos, né? A gente tem muito mais estudos que avaliam a memória de uma maneira verbal do que de uma maneira visual, tá? A questão do QI como um fator de risco para o TEPT. Seria um não? Não eram nem 3, eram 2 estudos. Só tem 2 estudos que abordavam isso. E 2 estudos lá da década de 90. Tá? A época, né? Em 2016, isso. Então, o que veio primeiro aí? O ovo ou a galinha? Né? Eu olhar para esses dados não me permite afirmar que os pacientes com TEPT têm alteração de inteligência após o trauma. Não, eu não tenho como determinar essa ordem temporal. Não por esse estudo, apenas por um estudo longitudinal. Tá? Sério o que eu falei? Os déficits cognitivos podem influenciar drasticamente o curso do transtorno, tendo em vista que os pacientes com dificuldades em memória e habilidades cognitivas mais integradas, como, por exemplo, a inteligência, né, medida aqui nesse caso pelo QI, podem alterar a sua capacidade de reavaliação adaptativa do evento traumático. E aí vem um ponto e vírgula também, um outro porém. Se essas pessoas têm essas dificuldades cognitivas, né, uma dificuldade de memória visual, uma dificuldade de inteligência, até mesmo a minha resposta ao tratamento psicoterápico pode ser comprometida, né, porque eu vou ter dificuldades de, por exemplo, lembrar as coisas, né, de integrar o que eu estou trabalhando ali. Tá? Então, são pacientes que às vezes podem demandar dos processos psicoterápicos, que por vezes são mais ativos, né, recursos extras, né, recursos extras como repetições, material de apoio, aplicativos para lembrar o que foi trabalhado ao longo da sessão e por aí vai. Tá? Então, é importante a gente pensar também isso. Ok, são pacientes com alterações de funções cognitivas. E o que fazer com esses pacientes? Porque se eles têm uma alteração de funções cognitivas, eles vão ter dificuldades no dia a dia, inclusive no próprio tratamento. Né? Imagina eu falar de uma pessoa que tem comprometimento de memória e falar, lembra de tomar o remédio? Às vezes 5 remédios, porque são pacientes que estão em polifarmácia. Assim, eu que não tenho TEPT e acho que não tem nenhuma alteração cognitiva, acho, né? Tenho dificuldade de dar conta de 3, imagina 5. Né? Então, recursos como lembrete, na própria sessão com o psiquiatra, colocar esquemas em papel para que possa lembrar da medicação e por aí vai. Algumas limitações do estudo, né, que eu fui falando ao longo. A ausência de controle das comorbidades, a gente não consegue, é isso, a gente não tinha no ambulatório, vira até uma piada entre a gente, essa história de, nunca vi um TEPT sem depressão, né, aquela coisa assim, tipo, uma lenda, sabe? Virava essa piada, tipo, é uma lenda, não existe, né? Então, a gente tinha essa ausência de controle das comorbidades, a gente não conseguiu exercer isso, né? O uso da medicação, como por ser uma amostra clínica, eu não tinha como pedir para eles pararem a medicação que estava sendo utilizada ou controlar isso, tá? O máximo que eu consegui fazer foi isso, as pessoas chegavam e logo faziam a avaliação, então evitava, né, aquela troca de medicação por uso prolongado, polifarmácia, enfim. A impossibilidade de generalização dos resultados para além da amostra brasileira vítima de violência urbana, né? Então, assim, Alessandra, eu tenho um grupo que foi vítima de, sei lá, massacres por garimpeiros lá no norte, enfim.
já é um outro tipo de trauma, né? Então, não posso dizer isso. Ah, Alessandra, eu tenho uma galera que foi vítima no sul por conta das chuvas, etc. É um trauma de desastre natural, não é um trauma de violência urbana, tá? Então, quando a gente trabalha com trauma, existem categorias do tipo de trauma. Então, a gente sempre precisa caracterizar a nossa amostra dentro dessa categoria, tá ok? E até mesmo fatores motivacionais, né, dos participantes que estavam ali fazendo uma avaliação longa por 3 horas, por vezes já tinham passado no ambulatório, visto o psiquiatra, feito uma entrevista longa, revisto medicação. Então, isso também mexia com os participantes e possivelmente eles deviam de estar afetados ali pelo efeito cansaço. Ok? Bom, então, este estudo pareado e controlado identificou alterações da memória visual na interferência retroativa em tarefas de memória verbal, que é isso, que é lembrar do que foi aprendido anteriormente com a introdução de um distrator, da velocidade de processamento, do conhecimento de palavras e da inteligência em participantes com TEPT após passarem por traumas de violência urbana. A questão psicoterápica que eu já falei. Incentivar a pesquisa de medicamentos que não prejudiquem mais as funções deficitárias. Isso era bizarro. Porque lá no ambulatório a gente via muito paciente, de novo, gente, eu não estou demonizando o uso de medicação, não. Pelo amor de Deus, não entendam isso. Medicação ajuda muito para quem precisa, tá? Mas os pacientes que usavam benzodiazepínicos era bizarro o como eles tinham queixa de memória. E quando eu ia testar a memória deles, realmente estava um negócio assim, grotesco. Né? Claro, pacientes que já usam benzodiazepínico há muitos anos, né? Em doses altas. Ah, Alessandra, conhece uma pessoa que usa SOS de Rivotril 0,25. Essa pessoa provavelmente nem vai perceber a queixa. Mas pessoas que já tinham um uso prolongado em altas doses, sem acompanhamento, aquela história do tipo assim, peguei receita com fulano, né? Era gritante, né? Essa queixa de memória. E não só uma queixa, não era só uma queixa subjetiva de memória. Era real o déficit, né, ali acontecendo. Estudos com população infantil também sofre de TEPT, né? Mas aqui no Rio a gente não tem um ambulatório, né, um laboratório que se debruce a essa população. Em termos psicoterápicos, né, adaptar isso, pensar em sessões com menos conteúdos, em sessões com mais reforço do conteúdo trabalhado, mais espaçado, porque são pacientes que vão ter a dificuldade ali de agregar o que está sendo trabalhado. Propostas de reabilitação cognitiva, né, coadjuvante ao tratamento psicoterápico para esses pacientes. Muito se fala do tipo, TEPT, então a gente trata, né, com medicação, qual é o padrão ouro, né, qual é a linha de tratamento? Medicação e psicoterapia. Beleza, mas tem um aspecto cognitivo do cara que está ali ferrado, que ele está apresentando queixa. Como é que vai dar conta disso? Por vezes, com a própria melhora dos sintomas, essa queixa dá conta, às vezes não. Né? Então, talvez avaliar os pacientes que se beneficiariam de uma reabilitação ou não. Construção e validação de instrumentos voltados à avaliação de queixa cognitiva específica desses pacientes. A gente não, pelo menos eu não me recordo de nenhum estudo dos testes que eu utilizei, por exemplo, de colocar ali aquela observação de que foram usados pacientes, foram usados na amostra por pessoas que sofreram traumas, enfim. E estudos longitudinais, né, a fim de responder se as questões realmente eram primeiro o ovo, né, ou a galinha. Mas para fazer isso depende de grana, de um aporte de amostra bem maior. Ok? Vocês. Ok? Cabe vocês. Voltou. E aí, Alessandra? Olha, Alessandra, eu tenho uma... Opa! Eu ia fazer a palminha, eu sempre me confundo, eu quero colocar a palminha, eu levanto a mão. Queria fazer uma pergunta do grupo controle de vocês. Como que vocês recrutaram o grupo controle? Não, foi a coisa mais louca, eu acho que eu já fiz. Tipo, eu fui postando na internet mesmo, perguntando se alguém conhecia pessoas. Eu botava ali a lista das pessoas que eu precisava, tipo, entre 20 e 30 anos, uma pessoa com ensino superior completo. E aí a galera já sabia, né, que tinha sofrido trauma e tal. Tanto que na minha defesa, alguns controles foi muito legal isso. Eu falei, gente, vocês estão ali.
Que teve uma galera que participou e que quis ir e tal, e que quis ver depois. Então, foi basicamente assim, galera indicando, tipo, eu sofri trauma, eu quero participar, e encaixando ali essa galera. Aham, então eram pessoas saudáveis mesmo, sem nenhuma, não sem faziam nenhuma nem queixa. tratamento Mas que tu falou psiquiátrico. mas que tinha sofrido alguma violência urbana, né? Sim, Ou não? sim. Tinham que ter passado por algum trauma de violência urbana. Não, sem trauma, né? Ou Não, qualquer com trauma. trauma. Tinha que Elas só ser não trauma. desenvolveram TEPT, E mas daí, elas tinham como que que passar por trauma. tu avaliava esse trauma? Eu perguntava qual foi o trauma e eles me caracterizavam, né? E daí, como que tu selecionava se era ou não era trauma? O critério que tu usava O para... critério é o do DSM, ter passado por uma situação que envolveu risco à vida a si ou a outros, Tá. ou ter tomado conhecimento. Usava sempre o critério do Aham. DSM. Entendi, legal. Entendeu? Mas a maioria da galera, deixa eu até pegar aqui a tabela que eu ainda tenho, mas acho que a maioria foi assalto. No Rio, acho que não precisa... até que é fácil, né? Infelizmente, não é muito difícil conseguir. Não era difícil. Então, eu acho que a maioria realmente foi assalto. Deixa eu ver aqui. E daí, o que eu ia te falar? E as pessoas que tinham TEPT, qual que eram os traumas também? Porque A mesma coisa. era violência urbana, mas o mesmo tipo? Era assalto? Porque poderia ser outras coisas diferentes, né? Ó, tô aqui com alguns, ó. Ver um Assalto em latrocínio, van. sabe? Ter presenciado um latrocínio e o outro me assaltou com uma mão armada. Tipo assim, pode ser coisas... Sim. Ó, assalto em van, assalto no banco que trabalhava, assalto, sequestro. Esse é dos controles, Não, esse é dos pacientes. dos TEPT, tá? Uhum. Ameaça de morte. Assalto. Teve um que foi reconhecimento de corpo. Assalto, acidente, assalto, assassinato. Assassinato, no caso, a pessoa presenciou o Sim, assassinato, tá bom, gente? lógico, né? Eu não avaliei ninguém que foi assassinado, pelo amor de Deus. Queimadura num assalto, sequestro, assalto. Basicamente foram todos esses, sequestro, assalto. E visualização de corpo após assassinato. E o controle deve ter sido parecido também, imagino. É a mesma coisa. Ó, eu tive 2 controles aqui que foi acidente automobilístico, mas só 2. Nossa. Aí foi assim que eu fui conhecendo a galera. Por exemplo, uma das pessoas desse acidente automobilístico era minha comadre. Nossa. Um era irmão de não sei quem. E aí eu fui, né, pegando a galera que... O Alessandra, daí vocês aplicaram o SCID, né, para todos, né, o controle e o pessoal com TEPT, né, os pacientes com TEPT. Isso. E daí tu falou que... paciente com TEPT, quem fazia era o ambulatório, né, o próprio psiquiatra do ambulatório. Nos controles, quem fazia era eu, não tinha como ter equipe comigo. E daí tu falou que teve alta comorbidade dos pacientes com TEPT com depressão, né? E no controle, tu teve nada? Não, os controles realmente, assim, eram todos saudáveis. Não tinha nada. Nada. Porque daí talvez algumas dos resultados teu pode ser devido à depressão, né? Sim, tem isso. Porque daí rebaixa, e teve muitos, todos tu falou, quase todos, né? Menos, todos, só uma que não. É que a gente brinca, sim. é isso que a gente brincava lá no ambulatório, né? A gente, assim, cara, paciente com TEPT sem depressão é lenda, né? Porque a gente não vê, a gente não chegava até a gente, não é possível. Vocês e realmente bastante gente, 49, né? 43 que eu avaliei, o ambulatório tinha mais gente, tá? Os pacientes antigos, que justamente já estavam no tratamento há muito tempo, tal, esses eu não avaliei. Foram 43, foram 40, foram 3 excluídos, foram 40 para nós. E a medicação também, nenhum dos saudáveis não usava, talvez a meditação também possa...
usava coisas tópicas, assim, tipo Ah, anticoncepcional. sim, aham, sim, mas assim, os não psicotrópico, né? Não, psicotrópicos não. Que tem efeito colateral, né? Que pode Não, trauma não. memória, né? Tensão. Mas Tinha legal, uma muito que legal o usava teu questões estudo. estomacais, mas É, não usava labirinto, sim. as Ah, coisas isso aí assim, até tipo, eu. eu falei, cara, não, tinha Labirintite. um controle que fazia uso de medicação psiquiátrica, tinha sim, Ah, acabei de ver aqui. Tinha, aham, mas era por questões de ansiedade, não por questões de TEPT. Ele teve transtorno do pânico há muitos anos atrás e continuou com a medicação. aham. Legal, interessante, muito legal. Então, esses estudos assim são muito legais, né? E deixa eu só, a última coisa, depois o Guilherme está levantando a mão. E a escolaridade, o que que era? Qual que era a característica, assim? Tinha A maioria era diversidade? ensino médio ou ensino superior completo no nosso ambulatório. Tá? Teve um ou outro que era só ensino fundamental, mas a maioria, e tinha que ter, para eu fazer o treinamento, tinha que ter a mesma qualidade. Se eu estou pareando, eu permiti a idade variando de mais ou menos 5. Então, vamos supor, paciente 1. Esse paciente 1 tinha 37 anos e ensino médio. Então, o pareamento para ele, o controle para ele poderia ter entre 37, 42 e 32 anos e ensino médio completo. Ô, Alessandra, tá, meu filho estava aqui, estava falando uma coisa com ele. E eu entendi, mas daí tu não tinha nenhum, todos eram, eram alfabetizados, assim, não tinha nenhum, né? Todos, todos. Tá, Todos. Não, não entendi, legal. tive. Se tivesse, seria critério de exclusão. Ah, Né? tá. Mas não, nem tinha no ambulatório Aham, pessoas não alfabetizadas. Realmente não legal. tinha. Legal. Gostei muito, parabéns. Obrigada. Agora o Espero que Guilherme tenham quer aproveitado, porque perguntar. eu Oi? gosto muito de olhar. Espero que tenham aproveitado, que eu gosto muito de olhar para esses dados e realmente pensar. É interessante, tem que fazer outros mais para a gente responder essas questões aí que ficam, porque sempre fica, né? Tu faz uma pesquisa, depois tu tem que fazer mais para tirar as hipóteses que tu levanta dos resultados, Exatamente. né? Deixa mais perguntas do que respostas, às vezes. Deixa eu Ale- Fala, só Guilherme. responder aqui o Fala, Mikael. Mica. Pode responder ele, depois eu pergunto. Ah, tá. Eu não fiz comparação por gênero, Mikael. Não, não fiz. Não fiz essa separação. Tá. Fala, Guilherme. Você tinha comentado sobre essa questão do QI ser um possível fator protetor para o desenvolvimento de TEPT. E também na sua Protetor pesquisa. não, vulnerabilidade. Sim, vulnerabilidade, é. E o baixo QI como vulnerabilidade, mas você também apontou na sua pesquisa que você achou outras coisas também. Eu acho que era memória visual, tinha umas outras coisinhas, né? Aí, Memória visual e velocidade de processamento. isso. Aí eu me pergunto, por que você acha, assim, que isso poderia estar acontecendo? Assim, a gente levando em consideração que eles são medidas de vulnerabilidade, né? E não que elas são causadas pelo TEPT. Considerando essa hipótese, que parece que é a que é apontada pelos outros estudos, assim, como você justificaria? Por que você acha que isso pode ser um fator de vulnerabilidade dentro do mecanismo cognitivo, dentro do que você entende como do mecanismo do TEPT? Como você entende que isso pode ser um fator de vulnerabilidade? Porque justamente partindo da ideia, né, de que talvez o que alguns autores têm, né, de que o TEPT pode ser em virtude de uma dificuldade de processamento da memória. Se eu tenho uma redução de inteligência e uma redução até de capacidade de memória, eu tenho mais dificuldade de processar o evento traumático, tá? Então, não é que a pessoa esteja mais vulnerável a sofrer o trauma, não. Todos sofrem. Essa pessoa estaria mais vulnerável a desenvolver o TEPT, pela dificuldade de processar, uma dificuldade já inata, né, do desenvolvimento das funções cognitivas. Essa seria uma teoria. Né? Tipo, pego todo mundo. Tem pessoas no mesmo esquema, né, na mesma ideia, de que também tem um rebaixamento das funções cognitivas, vamos supor. Tá? Só que, vou botar um número aqui, 100 pessoas. Pegar assim, 100 pessoas que têm já a inteligência um pouco mais rebaixada. Dessas 100 pessoas, 50 passam por trauma e outras 50 não. Essas 50 aqui vão viver com esse rebaixamento, vão seguir. Essas daqui, que passaram pelo trauma, vão ter uma dificuldade de lidar com ele. Me fiz entender?
Não, sim, sim, claro, entendi. É que todo mundo está sujeito a trauma. Assim, os seus fatores cognitivos não te deixam menos ou mais vulneráveis a traumas, Ao mas trauma, não. ao Assim é desenvolvimento da viver as patologia. consequências. Exatamente. Entendi, entendi. Então tem a ver com o processamento do evento da memória propriamente dito. Então, eu. É uma das teorias, né? Sim, claro. E você imagina que o contrário também pode ser verdade? Então, pessoas que têm alta capacidade de memória, alta capacidade de ter essas funções cognitivas mais elevadas, isso seria um fator protetivo? Ou não atuaria assim? Ela só atuaria como se fosse baixa. Ou seja, ela poderia proteger a pessoa do desenvolvimento do TEPT caso as funções executivas, essas funções sejam elevadas? Imagino que sim. Imagino que sim. Porque aí eu poderia passar por traumas e processá-los de uma maneira muito melhor, muito mais rápida, de uma maneira muito mais integrada, né? Porque é isso, esses autores TEPT que falam do TEPT ser um transtorno de memória, é como se a memória ficasse fragmentada, né? Uma coisa que muitos pacientes falam, eles falam assim, é como se fosse um quebra-cabeça que não tivesse completo. Sabe quando você vai jogar quebra-cabeça e as peças ainda estão separadas, não estão juntinhas? Né? É isso que acontece por vezes com a memória traumática. A pessoa lembra de flashes, mas não lembra da memória com início, meio e fim, né? Levando em consideração que talvez uma pessoa com essa função mais desenvolvida, sei lá, talvez ela tivesse a facilidade maior de montar esse quebra-cabeça, digamos assim. Saquei. E agora, assim, não, talvez esteja um pouco fora do que estava proposto para cá, como que você trabalharia uma reabilitação do TEPT, propriamente dito, assim? Tendo essas informações, qual que é o processo? Então, primeiro que assim, eu não trabalho muito com reabilitação, não. Mas se eu tivesse que fazer um protocolo disso, vamos lá. Primeira coisa, eu veria se esse paciente está emocionalmente estável, né? Ou seja, terapeuticamente ele já está estável, né? Psicoterapeuticamente. Em termos da terapia medicamentosa também, ele já está estável? Beleza. Então, eu vou trabalhar com exercícios para tentar recuperar essa memória sem vincular ao trauma. Por quê? Alessandra, você poderia trabalhar exercícios específicos para o processamento da memória e tal? Poderia, mas isso já é feito dentro do processo terapêutico. E o processo terapêutico psicoterapêutico, né, tem ferramentas para lidar com a desregulação emocional que esse paciente vai sofrer quando fizer isso. Tá? Então, no meu caso, fazendo uma reabilitação, eu trabalharia com atividades que não têm a ver com o conteúdo do trauma. Tá? Vou dar um exemplo. Um paciente meu, que eu avaliei, né, acabou que ele não entrou na pesquisa porque o trauma dele não foi urbano, mas o trauma dele foi em navio. Ele era da Marinha e o navio pegou fogo. Uma das palavras do subteste vocabulário da escala Wechsler é navio. O que você imagina que aconteceu com o cara? Ele deve ter entrado em desespero quando ouviu a palavra navio, né? Exatamente. E a minha pergunta era só assim: o que é navio? Ele começou a descrever o trauma. Assim, eu nada estava fazendo cognitivamente ali. Nada. Eu falei, cara, parei a avaliação ali. Eu falei, parou. Tipo, o cara desregulou na minha frente. Eu falei, vamos trabalhar. Questões emocionais aqui, deixa eu te levar de volta lá para o ambulatório e vamos trabalhar isso. Tá? Então, se eu fosse trabalhar reabilitação com esses pacientes, eu teria um cuidado muito especial de trabalhar atividades que desenvolvem a memória, que desenvolvem velocidade de processamento, mas que não tivessem relação com o conteúdo do trauma. Porque senão eu iria desregular esses pacientes. Ah, entendi. Bom, assim, é bem muito curioso, né, esse caso que você contou, né, que veio a palavra navio e isso foi uma espécie de gatilho ali para ele ativar para ele rememorar o trauma, né? Ele começou a descrever, ele deve ter feito algum tipo de flashback, uma rememoração ali e trouxe também os sentimentos, né? Interessante. Eu já tive paciente lá nesse ambulatório, antes, que também não entrou na minha pesquisa porque foi antes, ela era estagiária. Eu atendia como coterapeuta ela. Não, mentira, ela foi minha fui terapeuta já dela. Mas, enfim, mas ela já era paciente há um tempo, também não entrou na minha amostra. Ela dissociava vendo aquele. Ela era gatilho para ela, aquele Alerta Brasil, acho que é Alerta Brasil, sei lá, é um da Atena, não sei, da vida, eu acho que é. Não sei se é esse o nome do programa. Ela assistia aquilo e aquilo era o gatilho. Caramba, então é até na televisão aquilo, então não precisa ser realmente qualquer coisa, ainda mais quando a gente fala de traumas urbanos, né? Na televisão o que mais tem
pessoas falam de traumas urbanos, de violências urbanas, né? Então, realmente, a pessoa, ela fica muito vulnerável porque o gatilho pode estar a qualquer momento. Né? E faz sentido estar associado à questão da depressão, né? Porque a pessoa fica em sofrimento daquilo e, enfim, né? Eu acho que a Daniela tinha feito uma pergunta também aqui. Eu venho aqui. Opa, peraí. O chat correu aqui, peraí. Mikael, já respondi, Daniel. E esses instrumentos agora do doutorado também são interessantes para trabalhar o TEPT? A princípio, não, tá, Daniela? A princípio, eu fui para uma outra história na minha vida, que foi trabalhar realmente com a questão de construção de instrumentos e tal, que também já era um desejo. E o ARODBT, né, que é o modelo, né, psicoterápico para onde a gente usa esses instrumentos com que eu estou trabalhando, a princípio ela não é considerada uma boa terapia de aplicabilidade para o TEPT, tá? Hoje em dia a gente tem 2 modelos psicoterápicos que são os mais interessantes, né, que é a TCC, visando em conjunto com a terapia de exposição, e a DBT, né, que é a terapia comportamental dialética, para também trabalhar principalmente a questão de regulação emocional desses pacientes, tá? Então, a princípio, não, porque nessa modalidade terapêutica que eu estou trabalhando agora com essas escalas, são para pacientes super controlados e que não entram no perfil dos pacientes com TEPT, a princípio, tá? Bruno, essas pessoas estão em tratamento psicoterápico e medicamentoso? Não, essas pessoas estavam apenas em tratamento medicamentoso, tá? Por quê? Lá no ambulatório, esse era o meu estudo, né? Foi o meu mestrado com avaliação neuropsicológica, mas tinha um outro trabalho acontecendo dentro do grupo também, que era um trabalho de randomização para avaliação do tratamento terapêutico, né? Baseado em TCC e exposição, tá? Então, esses pacientes entravam na randomização e aí tinha que ver se eles caíam no controle, se eles já começavam o tratamento e tal. Então, quando eles vinham para mim para avaliação, eles não estavam em psicoterapia, só em tratamento medicamentoso, tá? Pode ser que eles tenham terminado a avaliação comigo e logo depois feito a psicoterapia. Inclusive, eu cheguei a avaliar alguns ao longo do processo, tipo início da terapia e final da terapia. Também tenho esses dados, mas não cheguei a trabalhar porque ficava uma amostra muito reduzida, foram só 5 pacientes. Tá? Eles falaram sobre alguma. Eles falaram sobre alguma dificuldade contida sobre um dos tratamentos. Os tratamentos medicamentosos eram muito comuns efeitos colaterais, né? Enfim, mas toda vez que a gente faz o tratamento medicamentoso, não tem como, a gente coloca numa balança, efeito colateral vai existir, só que enquanto os efeitos terapêuticos eles forem melhores do que os efeitos colaterais, a gente continua fazendo essa opção. Enfim, né, não tem muito jeito. E quanto ao tratamento psicoterápico, que esses pacientes se queixavam bastante, ali a gente tinha um protocolo baseado na Edna Foa, e era um protocolo bem intenso, porque o paciente ia para terapia 3 vezes na semana, né? Era uma sessão com o terapeuta, um dia ele ia para o terapeuta principal e com o terapeuta, e outros 2 dias com o coterapeuta. Então, é um tratamento de intensidade, né? Então, os pacientes se queixavam muito dessa intensidade do protocolo, e também quando começava a parte de exposição, que é sempre mais dolorosa para os pacientes, né? Não tem como. Por mais que a gente psicoeduque eles e tal, explique sobre a importância disso e tal, não tem como ser uma parte tranquila do tratamento, não é. Né? Até porque a gente trabalhava com 2 tipos de exposição. A exposição ao vivo, né, situacional, diante das situações, das pessoas, dos lugares que a pessoa evitava, e a exposição gravada, né? É como se fosse imaginária, onde a pessoa vai relatando o trauma e ela depois em casa ouve o relato dela, isso favorece a consolidação da memória. Mas é um processo doído, né? Não tem como dizer que não seja. Eu tenho 2 perguntas. Uma é mais cretina, uma é um pouco mais cretina, outra de boa. A primeira seria assim, por que você usou os testes não paramétricos? Porque a sua amostra era ali umas 40 pessoas em cada grupo, mais ou menos, não era? Você comentou. Sim. E assim, a partir de 30, 40, você já pode assumir a normalidade das amostras. A minha pergunta seria, por que você não usou um teste paramétrico? Por que você preferiu usar Eu acho que eu vi a normalidade, não teve normalidade. Você chegou a testar e não foi? Desculpa, tá gravando. Tudo bem.
É o que eu uso muito no grupo. Assim, deu normalidade, meu irmão, feliz da vida lá no grupo do doutorado, né? Eu sacanei muito mestrando. Eu falo, meu irmão, deu normalidade, fica feliz, agradece o teu santo protetor, né? E vambora, né? Não deu, senta aqui, vamos comer chocolate. Pois é o desespero dos testes não paramétricos, né? Pois é, então eu cheguei a testar a normalidade de cada um daqueles itens que vocês viram ali. E eu lembro que não bateu. Uhum. Você usou lá o Smirnoff, o Kolmogorov Smirnoff, ou você usou outro teste de normalidade? Não, foi outro teste. Eu não lembro qual foi o que eu usei no Stata. Não vou lembrar. Tem isso descrito em algum lugar, mas de cabeça eu não vou lembrar. E a minha Então eu segunda, fiz direto seleção. a minha segunda pergunta é assim, quando você estava fazendo as avaliações lá com o mestrado, teve alguma coisa que você gostaria de ter investigado a mais? Tem alguma coisa ali que você queria ter visto aquilo, podia ter pesquisado um pouco mais essa parte? Algo que quando você terminou o mestrado você pensou, eu gostaria de ter investigado um pouco mais essa ou essa característica. O que seria? Duas coisas. Uma, investigado mais as funções executivas. Tá? Eu só usei 2 instrumentos para funções executivas. Gostaria muito de ter investigado outras, mas tinha um problema chamado orçamento. Então, estava usando os testes que foram doados pelos autores. O próprio GT foi o Leandro Malloy que me doou, né? Estava usando testes de doação. Então, assim, né? Não tinha muito o que fazer. Eu falei, bom, queria, né? Mas como já dizia minha mãe, querer não é poder. Então, fiquei por ali. E talvez, mas isso me levaria muito mais tempo, me levaria uma logística maior com os pacientes, mas talvez ter feito a bateria de inteligência inteira, a escala Wechsler inteira, até para comparar se esse QI abreviado ficaria igual e se daria essa mesma diferença. A diferença eu acho que daria, porque foi bem grande, mas principalmente comparar com o QI abreviado. Acho que isso seria uma coisa bem interessante para essa amostra, apesar da gente já ter estudo com a amostra em geral, né? Isso são 2 coisas que eu queria muito ter feito, mas assim, aí começa aqueles sonhos de princesa, né? Também botar essa galera dentro de uma máquina de ressonância e ver as alterações. Aí começa só, mas aí já é delírio. Nunca é delírio, é só falta de verba. A culpa não é nossa. A culpa não é nossa, a culpa é do dinheiro. Não, gente, na época eu trabalhava como auxiliar de pesquisa lá no IDOR também, né? Eu vi as pesquisas lá acontecendo, cara, dentro da máquina, com pesquisa funcional. Não, ficava assim. Sabe aquela coisa da criança que fica olhando, chupando o dedo, sabe? Tipo assim. Era bem isso, mas, gente, eu vivo 2 realidades completamente diferentes. Né? Era uma realidade que me doaram um teste e uma realidade que, assim... Aí, tem como me emprestar um EEG para eu fazer aqui? Claro, para agora? Eram 2 realidades de pesquisa muito diferentes, que eu vivi ao mesmo tempo, né? É, a dura realidade da universidade pública, né, também. E da Tem para pesquisa. hoje. É a pesquisa. Você não está pesquisando por institutos privados que têm interesses econômicos por trás, É, a sua verba vai é, ser reduzida, isso não tem a dúvida, né? Mas, tem. não sei se mais alguém tem alguma pergunta, quer fazer algum comentário, não sei, Alessandra, se você quer comentar alguma coisa, você quer falar alguma coisa que você deixou de falar, que você gostaria de acrescentar. Só agradecer a todo mundo pelo interesse, por estar aqui, né? Ganhando conhecimento é muito bom. Ver a galera cada vez mais interessada na parte quantificável da psicologia, né? Me dá um quentinho no coração quando a gente vê isso e, enfim, desejar toda a sorte para vocês por estarem se dedicando para isso e que a gente precisa, né? A gente precisa de pessoas dedicadas a isso, né? Dedicadas, até que eu estava falando com o Guilherme no início, né? A gente tem hoje, a gente vive um cenário que já é de muita aceitação, né, das medidas, né, num aspecto de aplicação delas, assim, que bom, né, aplicação clínica, aplicação dentro das empresas, aplicação no trânsito, enfim, né, ótimo, porque nem sempre foi assim, esse cenário, mas a gente ainda vive um cenário de muita escassez de pessoas que queiram, né, trabalhar com isso, e quando eu falo queiram né, claro, tenham a motivação, né, gostem de trabalhar com isso, batam no peito e falam, eu quero trabalhar com construção de instrumentos, com validação de instrumentos, enfim. E 2, né, um cenário ainda de pouca, como é que eu vou dizer,
se for com motivação financeira, talvez seja uma boa expressão, onde tudo bem, eu tenho às vezes editoras que, ok, eu quero ter esse teste, mas nem sempre eu estou ali disponível para pagar um pesquisador para fazer isso, né? Então, muito bom ver pessoas que têm interesse nisso, porque pelo menos um item a gente já dá conta, né? O outro a gente corre atrás, mas tendo matado um item já é muito bom. Ok? E fico sempre disponível, gente, para o que vocês quiserem. Tem meu Instagram, galera tem meu e-mail, enfim, fiquem à vontade. Se você quiser, se divulgue, bota aí no chat o seu Instagram, o seu e-mail. Não, sei, peraí. E, enfim, gente, eu agradecer a todo mundo que esteve aqui presente hoje, né? Eu achei muito bacana a presença de vocês. Hoje é o nosso último encontro do ano, né? Então, como eu disse no início, vocês já vão ficar de férias de mim. E ano que vem a gente volta, né? Também agradecer a Alessandra por ter vindo aqui, ter conseguido achar um tempo, porque final de período realmente a vida do professor não é nada fácil, né? Não esqueçam de preencher a lista de presença que eu botei no chat, né? Bem, novamente, agradecer a todos, agradecer especialmente a Alessandra por ter disponibilizado esse tempo. Nada, imagina, é um prazer. Achei super bacana a apresentação, assim, e como eu tinha comentado, eu tenho mais vontade de trazer conteúdos relacionados à neuropsi aqui também, não ficar só na psicometria. Tamo aí, E pode me certamente, esperar. certamente eu vou chamá-la novamente no ano que vem já pra gente fazer esse nosso encontro, que eu acho super legal. Enfim, gente, uma boa noite pra todos, boas festas, né? Que já dia 13 já estamos quase nas festas, né? Então, bom feriado pra todo mundo, boas festas e a gente se vê ano que vem, né? Então, tá bom, gente, eu vou encerrar aqui a Obrigada. chamada. Vejam o contato da Alessandra botou aí no chat. Acho que a Dani quer falar alguma coisa, Dani? Acho que ela só levantou a mão sem querer, né? Bem, tudo bem, gente, tá bom? Uma boa noite pra todos. Feliz Natal adiantado, feliz Páscoa, feliz tudo que seja. Tá bom, gente? Um abraço. Tchau, tchau. Boas festas, galera. Tchau, tchau.